Boas-vindas a todos e todas que estão participando do curso. Eu sou Luiz Arref, sou membro da Coordenação Nacional do MST e do MST do Estado de Goiás. Bom, nessa nossa aula nós vamos tratar sobre agroecologia, soberania alimentar e reforma agrária popular. Como vocês viram com a companheira Kelly, o agronegócio tem uma base tecnológica da Revolução Verde e gera uma série de consequências que é importante a gente frisar, porque elas estão no cerne de um projeto de desenvolvimento que na realidade é atrelado aos interesses das grandes corporações transnacionais. Quais são as consequências? Bom, tem inúmeras consequências, nós podemos elencar algumas que são fundamentais para nós. A primeira é a restrição da diversidade alimentar do povo brasileiro. O agronegócio ele se pauta na produção de commodities. Portanto, ele centraliza a sua forma produtiva em algumas lavouras, em algumas produções pecuárias muito específicas, que nós podemos dizer a soja, o milho, o algodão, a celulose e o gado. Quando a gente tem essa concentração de produção, nós temos uma realidade no Brasil que é a destruição da sua imensa diversidade alimentar, cultural alimentar. Então, o que nós temos visto nas últimas décadas, justamente com o processo de avanço do agronegócio, é a redução dramática da produção das bases da alimentação do povo brasileiro, das raízes como um todo, principalmente da mandioca, do arroz e do feijão. Essa redução ela se dá tanto porque você organiza o mercado para receber apenas commodities, então tem toda uma estruturação logística, econômica para receber as commodities, mas também porque esses produtos, ao estarem atrelados ao mercado internacional, eles pressionam o preço dos produtos de alimentos, da produção de alimentos. Então, o que a gente vê, por exemplo, no meu estado, em Goiás, onde se produzia feijão, aonde se produzia tomate, aonde se produzia alho, hoje é completamente dominado pelo complexo soja-milho, porque pressiona o preço das terras, pressiona a estrutura local do mercado a estar voltada exclusivamente para essas commodities. E a outra consequência, claro, é o próprio impacto ecológico dessas culturas. Aonde se produz soja, dificilmente se consegue produzir feijão, pela série de ataques de insetos indesejáveis que, ao se pulverizar a soja, ao se pulverizar, por exemplo, a lavoura de soja com produtos, com venenos químicos industriais dessas empresas transnacionais, acaba que se lança uma série de insetos que estariam naquelas lavouras para as lavouras de outras culturas como feijão. Então, o que a gente tem visto, na realidade, a maioria dos nossos estados aonde o agronegócio, com essas cadeias produtivas de commodities, se organiza, ele destrói a produção da diversidade alimentar que historicamente o campesinato brasileiro produziu. Uma segunda consequência é o que nós chamamos de erosão genética e contaminação genética. Como a base dessa produção de commodities ela é transgênica, ela restringe imensamente a diversidade genética dos produtos, principalmente do milho, que já existia na agricultura camponesa brasileira. E além de restringir, o que nós no campo temos como dezenas, às vezes centenas de variedades de feijão, de milho, etc. Além de restringir essa diversidade por conta das sementes transgênicas preparadas pelas grandes empresas, essas sementes transgênicas elas também contaminam a lavoura dos agricultores camponeses. Então, isso mais do que uma consequência imediata, ela é uma consequência para a história, porque uma vez que se perde essa diversidade genética, é muito difícil de recuperá-la. Uma terceira consequência é justamente a dominação logística,
a estruturação logística que se organiza para a produção de matérias-primas de baixíssima industrialização. Então, se estruturou no Brasil, nos últimos 30 anos, uma estrutura de circulação de mercadorias para exportação, baseada principalmente no modal rodoviário, mas também no ferroviário e no hidroviário, que não leva em consideração os territórios onde o campesinato está, as áreas de reforma agrária. Então, ela prioriza justamente o agronegócio e prioriza a circulação de mercadorias como matérias-primas e não alimentos. Então, isso também condiciona o campo brasileiro a uma lógica, que é essa lógica perversa do agronegócio, que nós chamamos de lógica da morte. Por último, uma consequência que é a que talvez hoje esteja mais visível para a sociedade como um todo, que é a dos agrotóxicos. Então, o agronegócio, com essa base que é organizada pelas empresas transnacionais, visando lucro para o capital financeiro internacional, ele lança mão de uma imensa quantidade de agrotóxicos. Vejam, se vocês estudarem lá no início, em 2003, quando foi legalizado o uso de transgênicos no Brasil, a promessa é que reduziria o número de agrotóxicos. A realidade é muito diferente. Hoje, o Brasil consome em torno de 1,2, 1,0 bilhões de litros de agrotóxico. Isso gera uma contaminação local dos trabalhadores rurais, isso gera uma contaminação do solo, isso gera uma contaminação da água daquele território, mas isso também tem gerado uma contaminação de toda a saúde da população brasileira. Tanto que diversos estudos, vocês podem procurar, por exemplo, os estudos feitos pela Abrasco, pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, mostram que, na realidade, hoje nós sofremos de uma epidemia de câncer, nós sofremos de uma diversidade de doenças neurológicas que são derivadas do alto consumo da alta intoxicação de agrotóxicos por meio de consumo de alimentos envenenados ou por meio do consumo de água que já é envenenada. A base, portanto, desse agronegócio que gera esses impactos, como a Kelly colocou na aula anterior, está fundamentalmente na sua base tecnológica da Revolução Verde. E aqui a gente precisa compreender um elemento técnico muito importante. Essa base da Revolução Verde, que está formada em semente das empresas transnacionais, em mecanização pesada, portanto, revolvimento do solo, destruição do solo, compactação do solo, insumos químicos agroindustriais, como adubos de alta solubilidade e agrotóxicos, essa base ela gera aquilo que é chamado de ciclo ou rota da dependência. O que é isso? Uma teoria desenvolvida por um pesquisador francês, inclusive a expressão popular tem esse livro, que é a Teoria da Trofobiose. O autor é o Francis Chabousseau. Por volta da década de 70, ele desenvolveu uma teoria que, trocando em miúdos, é muito simples de compreender. Solo sadio, planta sadia. Solo doente, planta doente. Ou seja, no solo, aonde se tem vida, aonde se tem matéria orgânica, aonde se tem uma microfauna ali presente e aonde ele é conservado, se desenvolvem plantas sadias. No solo, aonde se tem uma alta taxa de adubos de alta solubilidade, como o NPK, no solo aonde tem muito veneno, muito agrotóxico, e no solo que é revolvido, ou seja, suas estruturas são destruídas pelo arado, pela grade, com frequência, esse solo ele é doente. E, portanto, a planta que ali vai crescer, ela também é uma planta doente. É como se a gente imaginasse uma criança sendo tratada desde recém-nascida com Coca-Cola. Ela vai ser uma criança sem dentes, com os ossos fracos, com obesidade. Então, a planta que é cultivada no processo tecnológico do agronegócio, ela é uma planta doente. Por isso que há um alto índice de ataque de doenças. Por isso que há um alto índice de ataque de insetos. Porque os insetos, se a gente olhar na mata, os insetos eles não atacam
todas as plantas ao mesmo tempo. Eles atacam justamente as plantas que já estão em algum grau de desequilíbrio metabólico. Quando se tem uma lavoura uniforme, produzida do mesmo pacote tecnológico, o que vai se ter é, na realidade, uma grande área para ser consumida por esses insetos, porque essas plantas estão todas desequilibradas do ponto de vista do metabolismo. Então, é um ponto importante depois para o aprofundamento, procurar compreender essa teoria da trofobiose. Muito bem, se esse é então o pacote, o modelo do agronegócio, qual que é a outra proposta para o campo brasileiro? E aí, esse é o entendimento que não só a MST, mas a Via Campesina e as várias outras organizações camponesas, agrárias do Brasil têm desenvolvido, é que esse modelo ele não é compatível com o projeto de desenvolvimento econômico, social e ambiental do campo brasileiro, e que interessa a todo o povo brasileiro na realidade. Ele não é possível de ser reproduzido pelo campesinato brasileiro. Então, qual que é a proposta do campesinato brasileiro? É justamente a construção de uma nova matriz tecnológica chamada agroecologia. A produção de alimentos saudáveis para o povo brasileiro a partir de uma nova base, de uma nova matriz tecnológica que nós, ao longo dos últimos 40 anos, temos desenvolvido e chegamos à síntese como agroecologia. Enquanto o agronegócio compreende a natureza como um processo inimigo dele, que tem que ser subordinada ao seu pacote tecnológico, na agroecologia, a natureza, porque nós também somos natureza, mas a natureza externa ao ser humano, ela faz parte do processo produtivo. É compreendendo as dinâmicas ecológicas daquele território, as questões climáticas, do solo, a diversidade cultural daquele território, é compreendendo essa dinâmica que se produz esse alimento. Agora, não é possível pensar a agroecologia só como matriz tecnológica. Ela também compreende novas relações humanas. Não é possível pensar que nós estamos produzindo alimento saudável, por exemplo, aonde se tem violência contra a mulher. Não é possível pensar que nós estamos produzindo alimento saudável, ou, por exemplo, aonde se tem violência racial, aonde não está inserido a juventude. Então, a agroecologia, por isso, são sistemas produtivos que têm uma base tecnológica, mas que têm relações sociais e humanas diferenciadas que buscam a emancipação. E tem como sujeito histórico o campesinato. Aqui é a diferença fundamental da agricultura orgânica. É possível se encontrar agronegócio que produz sem utilização, por exemplo, de veneno. É possível que se encontre isso. Agora, isso é uma produção orgânica. É bem menos pior do que o agronegócio que produz com veneno, com desmatamento. Mas isso não é agroecologia. A agroecologia é justamente esse processo onde o campesinato é o sujeito dessa produção de alimentos saudáveis. Agora, dentro desse novo projeto de campo para o Brasil, não adianta apenas o campesinato produzir alimentos saudáveis com a agroecologia. É necessário nós internalizarmos e compreendermos um outro conceito, uma outra síntese popular, desenvolvida em nível internacional pela Via Campesina e depois por vários organismos internacionais e nacionais, que é a soberania alimentar. A soberania alimentar é o direito dos povos de escolher, definir o que querem comer, como esse alimento vai ser produzido, aonde vai ser produzido e por quem vai ser produzido. Então, ao invés de nós estarmos subordinados às grandes cadeias transnacionais de hipermercados e da produção baseada no agronegócio, ou seja, ao invés de nós estarmos subordinados à lógica do capital financeiro internacional que se projeta por suas empresas, o povo brasileiro deve definir como projeto soberano como vai ser a sua alimentação. Por isso, é uma aliança entre campesinato e classe trabalhadora.
Essa aliança ela é determinante para que tudo isso que nós estamos falando como novo projeto de campo para o Brasil seja viável. Sem a classe trabalhadora compreender os profundos impactos que o agronegócio gera e as possibilidades emancipatórias, soberanas, que a agroecologia e a soberania alimentar produzem, não é possível pensar um novo projeto de campo, um projeto popular para o campo brasileiro. E é aí que se insere a reforma agrária popular. A reforma agrária popular é uma síntese que o MST tem desenvolvido nos últimos 10 anos, que compreende que aquela reforma agrária clássica, reforma agrária produzida em perspectiva da burguesia, como desenvolvimento econômico do país, isso não é mais possível no nosso país. A burguesia largou mão de utilizar a reforma agrária como um projeto de desenvolvimento econômico e compreende que o agronegócio já dá conta disso. Tampando os olhos, escondendo, mascarando todas essas consequências que nós falamos anteriormente. Então, é fundamental para se compreender o papel da reforma agrária hoje que a classe trabalhadora tenha uma relação com o campo que nas últimas 2 gerações tem perdido. E nós compreendemos que a relação com o campo é com o alimento saudável. Hoje, todo mundo, qualquer família da classe trabalhadora sabe, por exemplo, que o câncer está mais presente na nossa realidade. Na época da minha avó, câncer era uma coisa, era doença não dita, né? Era doença maldita. Hoje, todo mundo tem algum parente que está com câncer. E a classe trabalhadora tem compreendido que isso tem a ver com os alimentos envenenados, os alimentos ultraprocessados que nós temos consumido. Então, a reforma agrária popular é a construção de uma reforma agrária com uma nova matriz tecnológica, com novas relações sociais, que supere a violência contra a mulher, a violência étnico-racial, que incorpore a juventude no seu projeto, mas que fundamentalmente esteja inserido dentro de um projeto popular para o Brasil. Como que nós podemos fazer isso? Bom, nós temos clareza que só é possível construir a reforma agrária popular na sua integralidade em um novo processo de ascenso de massas, de mudança da realidade brasileira, de transformação social do nosso país. Mas não é por isso que nós já não tenhamos que iniciar desde já as experiências, as possibilidades, os territórios dessa reforma agrária popular. Então, nós temos alguns desafios que está colocado para todo o coletivo, a coletividade das forças progressistas do Brasil, e que eu quero compartilhar com vocês, então, sobre esses desafios. O primeiro desafio é a demarcação da importância da reforma agrária. Sem reforma agrária não é possível fazer agroecologia. Não é possível pensar que numa sacada de um apartamento com vasos vá se produzir alimento em quantidade para o povo brasileiro. Então, parte-se, para a agroecologia, parte-se do princípio que é necessário retomar a reforma agrária nesse novo sentido como uma política nacional para a produção de alimentos saudáveis. Junto com a reforma agrária, a defesa dos territórios. Defesa dos territórios indígenas, dos territórios dos povos e comunidades tradicionais, da diversidade do campesinato brasileiro. São esses povos que têm produzido alimentos saudáveis. São os assentamentos e mesmo os acampamentos da reforma agrária que têm produzido os alimentos saudáveis. Agora, para produzir em quantidade para o povo brasileiro, é necessário que se realize efetivamente a reforma agrária. Porque você insere as numerosas famílias sem terra no processo produtivo, mas outro porque você desestrutura esse projeto de morte, que nós já falamos. Enquanto ele existe, ele fustiga, ele dificulta a possibilidade de produção desse projeto de vida que é o da alimentação saudável, da produção de alimentos saudáveis. Um segundo desafio fundamental é a conservação dos bens comuns, a proteção e a defesa dos bens comuns.
Então hoje o agronegócio e o minero-negócio, eles têm produzido, por exemplo, a crise hídrica. A crise hídrica não é consequência do consumo urbano, ela é fundamentalmente consequência do agro e do hidronegócio, dos pivôs centrais e das escavações da mineração. Então, faz parte de uma agenda de agroecologia, faz parte de um processo de transição agroecológica a conservação desses bens comuns. Agora, esses bens comuns têm que estar sob os povos que historicamente conservaram esses bens comuns, e não em bolsas de valores verdes e mecanismos financeiros de proteção. São os camponeses, as famílias camponesas, as camponesas, que historicamente conservaram esses bens comuns. Um terceiro desafio é uma agenda de pesquisa. Isso nós não precisamos pensar que é uma agenda de pesquisa federal, nacional. Nós podemos, desde os municípios e fundamentalmente nos estados, em aliança com os institutos federais, com as universidades públicas e, aonde ainda existe, com as empresas públicas de pesquisa, desenvolver pesquisas, linhas de pesquisa popular, aonde as famílias camponesas, aonde os territórios camponeses sejam sujeitos dessa pesquisa. Essa pesquisa buscando superar alguns gargalos tecnológicos que a agroecologia tem. Um quarto desafio é o da assistência técnica popular. É necessário que se tenha intercâmbio, trocas de conhecimento dessas pesquisas populares desenvolvidas, seja pela assistência técnica convencional, contratada pelo Estado, seja por práticas como campesina a campesina, as trocas populares, os saberes populares, as rodas de conversa, de diálogo. Um quinto desafio é o desafio da agroindustrialização. Não é possível nós pensarmos que na estrutura geográfica brasileira nós vamos conseguir alimentar o povo brasileiro sem um processo de agroindustrialização. Agora, uma agroindustrialização voltada para a produção agroecológica. Para isso é necessário mudança da legislação, porque a legislação sanitária brasileira hoje ela é voltada para os grandes produtores, ela é voltada para as grandes agroindústrias, e financiamento para essa agroindustrialização de pequeno, médio e grande porte. Um sexto desafio, e por aqui eu encerro os desafios, é o da comercialização. Nós, ao longo dos nossos 35 anos de existência do MST, compreendemos que um dos elementos fundamentais para organizar a produção é a comercialização. Então, é fundamental que os municípios, que os estados e, obviamente, que o governo federal tenha uma intencionalidade clara de promover uma comercialização dessa produção de alimentos saudáveis. E aqui nós podemos falar de três grandes eixos dessa comercialização. O primeiro é a comercialização institucional. Cada prefeitura, cada hospital, cada presídio, cada instituto federal, cada espaço público deve comprar da agricultura familiar e camponesa e priorizar, e além de priorizar, bonificar aqueles produtos que são da alimentação saudável, que são da agroecologia. Esse é um processo que não é só de comercialização de produto, isso é criação de saúde, isso é conservação ambiental do território. Então, a comercialização institucional, ela tem um papel fundamental de promotora dessa produção de alimentos saudáveis, das suas diversas esferas e possibilidades. Um segundo eixo é o da comercialização direta. Então, as feiras, as cestas de alimentos saudáveis, esses são mecanismos de diálogo direto entre os produtores, entre os camponeses produtores e as famílias trabalhadoras consumidoras. A organização de feiras nas periferias, a organização de espaços da agricultura familiar e camponesa e o apoio a sistemas de entrega direta, de comercialização direta, como as cestas, são ações fundamentais que podem se dar nos vários níveis do Estado brasileiro. E o terceiro eixo, que é a estruturação de uma logística, porque nós sabemos, principalmente para o interior do país, para a região onde eu estou, o Centro-Oeste, região amazônica, há um adensamento populacional em algumas cidades polos e capitais. Então é necessário se pensar uma rede de entrepostos
que receba esses produtos da agricultura familiar e camponesa e possa distribuí-los. Para finalizar, para concluir, nós estamos convencidos de que a agroecologia é a matriz tecnológica possível de alimentar o povo brasileiro. É por isso que hoje o MST é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina, mas não é só o arroz. Nós também temos a primeira cooperativa de produção de sementes, de hortaliça e de grãos agroecológicos. Nós temos uma diversidade de sistemas agroflorestais, nós temos a produção de café agroecológico, uma diversidade de quintais produtivos e de outras tecnologias de convivência com o semiárido e uma série de iniciativas da produção animal, seja com pastoreio racional voisin, com o gado, com a produção leiteira, seja em sistemas de criação de aves e suínos. Enfim, tem uma diversidade de sistemas produtivos hoje, nos vários biomas brasileiros, de base agroecológica. Com esses desafios sendo enfrentados, nós estamos convencidos que a questão da escala, da quantidade de alimento que o povo brasileiro necessita, é tranquilamente superável a partir da base da produção de alimentos saudáveis e da agroecologia. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até outros momentos.